Olá, é uma alegria estarmos juntos aos queridos irmãos da União Espírita Cristã de Vila Velha, no Espírito Santo. Meu nome é Ivana Raiski, eu sou trabalhadora do Movimento Espírita em Goiás. Atualmente à frente do IGESE, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, mas também voluntária no Centro Espírita Lar de Jesus e na Irradiação Espírita Cristã. É muito bom estarmos juntos aqui nesta ocasião e queremos propor o estudo de uma passagem do Evangelho de Jesus sobre a ressurreição de Lázaro. E nós queremos fazer, então, inicialmente, a leitura desse trecho que nós vamos encontrar aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 1 adiante. Então, sobre a ressurreição de Lázaro, nós estamos utilizando o Novo Testamento, traduzido, por Haroldo Dutra Dias, e nós temos, então, a seguinte informação. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que tinha ungido o Senhor com unguento e enxugado os pés dele com os seus cabelos. Nós nos lembramos, desta passagem, quando Maria, então, banha os pés de Jesus, com unguento, com óleo, e depois seca com seus próprios cabelos, mostrando aí o amor que essa moça, essa jovem, tinha por Jesus, a ligação afetiva que já existia entre eles. Assim que as irmãs foram enviadas a ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Ao ouvir isso, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Jesus amava a Marta, bem como a irmã dela, e Lázaro. Quando, portanto, ouviu que estava enfermo, ainda permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, então, diz aos discípulos: vamos novamente para a Judéia. Diziam-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e vais novamente para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém, ainda durante a noite, tropeça, porque nele não há luz. Diz essas coisas, mas depois diz a eles isto: Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. E segue, essa passagem, nós vamos encerrar por aqui. Na sequência, conta que Jesus, então, convoca os discípulos e eles vão, então, em busca de Lázaro. Percebam, depois de 2 dias de que ele foi informado que era necessária a presença dele, porque o seu amigo estava doente. Então, quando ele vai chegando já nas proximidades, ele já é ali recebido, e dizem a ele: mestre, chegou tarde, o seu amigo já foi sepultado. E Jesus, então, pede que o levem até a sepultura de Lázaro. Então, as irmãs vêm, correndo se encontrar com Jesus, chorosas, lamentando a morte do irmão querido, e Jesus diz: ele não está morto, ele dorme. Então, nós vamos agora pegar o livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. Martins Peralva, ele traz aqui umas reflexões muito interessantes, muito valiosas, sobre essa passagem. Mas não para explicar o fenômeno acontecido, o fenômeno fisiológico acontecido com Lázaro. Isso o Espiritismo nos explica muito bem, que Lázaro, na verdade, não estava morto, Mas nós não vamos entrar agora neste detalhe. Nós queremos acompanhar o raciocínio de Martins Peralva, avaliando filosoficamente essa passagem de Jesus. E Martins Peralva, ele diz o seguinte: Jesus, ele proferiu 3 frases, que são emblemáticas. Nós vamos estudar essas frases. Mas é interessante quando ele diz assim para nós: meditando sobre tais frases, verificaremos que a pessoa adormecida ou morta, para a verdade transcendente, terá como Lázaro de acordar, de erguer-se, de caminhar,
sob a influência de fatores sutis e variados. Fatores que dependem, inclusive, da interferência direta ou indireta de terceiros. Ninguém desperta instantaneamente. Ninguém se ergue de um momento para outro do túmulo da ignorância para o santuário do conhecimento. Ninguém dá um salto da cova do egoísmo para a catedral da abnegação. Ninguém, após levantar-se, conseguirá desenfaixar-se com facilidade sem o concurso dos amigos benfeitores, sem que sejam eles encarnados ou desencarnados. Na verdade, nós vamos, então, estudar o texto para entendermos por que Martins Peralva está falando isso aqui. Então, a primeira frase que Jesus diz, quando ele chega ali diante do túmulo onde estava Lázaro, ele diz assim: tirai a pedra. Exatamente porque naquela época era costume, quando as pessoas eram sepultadas, eram colocadas dentro de uma cripta ou de uma gruta, e ali elas ficavam, né, enroladas, enfaixadas, cobertas por um sudário, e ali elas ficavam, era o túmulo daquela pessoa. E a porta, a entrada dessa cripta, era fechada com uma pedra grande. Então Jesus chega e diz: tirai a pedra. E aí, Martins Peralva, ele traz aqui algumas reflexões muito interessantes, né? Que para tirar essa pedra, o que Jesus fez? Ele pediu a ajuda das pessoas que estavam ali. Se nós formos pensar um pouquinho, essa pedra, ela pode simbolizar as nossas dificuldades morais, aquilo que nós precisamos tirar das nossas vidas para que nós possamos realmente prosseguirmos na nossa escalada evolutiva. Então, essa pedra, ela pode representar os nossos vícios morais, as nossas dificuldades de relacionamento, as nossas imperfeições, os nossos sofrimentos aqui na Terra, né, em função dessas imperfeições. E essa pedra, imaginemos, né, essa pedra como sendo o egoísmo, o orgulho, elas impedem que nós possamos ver a luz. Por quê? Porque estamos presos, estamos fechados dentro de uma cripta, e a luz que é a verdade, que são os ensinamentos que Jesus nos trouxe, representando aí a lei de Deus, ela está à nossa disposição, mas nós estamos encarcerados dentro de nós mesmos, com essa pedra, essa verdadeira pedra, não é? Representada aí por essas dificuldades que nós temos, que nos impedem de termos acesso a essa luz. E quando Jesus, então, pede o auxílio daqueles que estavam ali, e quando ele diz, tirai a pedra, ele nos mostra o seguinte: nós que estamos aqui, somos todos espíritos criados por Deus, da mesma forma, simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Deus nos dotou de livre-arbítrio. E nós sabemos, todos nós, que um dia seremos espíritos perfeitos. Quanto tempo vai demorar para isso? Depende de nós, das nossas escolhas, daquilo que nós fizermos das nossas vidas. Mas aí é interessante, Jesus nos mostra que para que nós possamos alcançar esse nosso objetivo, nós sempre dependemos de outras pessoas. Sejam encarnados, sejam desencarnados, que vão nos ajudar a tirar essa pedra. São pessoas que muitas vezes estão na nossa família, são pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades, ou no relacionamento do trabalho. Então, Deus nos proporciona o convívio com essas pessoas, que são aquelas que vão nos ajudar a remover essa pedra, não é, das nossas imperfeições. E Martins Peralva diz assim, né, que esta frase, tirai a pedra, em outras palavras, tirai o entulho mental que impede a visão dos magníficos panoramas da vida imortal. Nós sabemos que quantos de nós somos materialistas, acreditamos que a vida é apenas isso, né, entre o nascimento e o túmulo. E quando nós conseguimos tirar a pedra, nós vamos compreender que nós somos seres espirituais, que, portanto, somos imortais, que o que morre aqui é apenas o corpo. Nós prosseguiremos vivendo. E aí ele também diz assim: mãos que tanto podem vir do plano espiritual, através da mensagem edificante e do livro que esclarece, como do próprio plano físico,
onde estagiamos mediante a convivência nobre, educativa, salutar. Tais companheiros, incumbidos por Jesus de tirar a pedra que nos separa da claridade, são legítimos sirineus da nossa caminhada. Nós nos lembramos do sirineu, aquele que ajudou a Jesus a carregar a sua cruz até o Calvário. E então esses benfeitores, e aí nós nos lembramos de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, de tantos outros benfeitores que estão no plano espiritual, que estão desencarnados, mas que por meio da mediunidade abençoada de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Ivone Pereira e tantos outros médiuns dedicados e abnegados, nos trazem esse auxílio também para que nós possamos ter acesso à luz. Bom, mas aí vem a segunda frase, não é? Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro, a primeira é: tirai a pedra. Depois ele diz: Lázaro, sai para fora. É interessante, ele chama, é o chamado dele para Lázaro. Percebam que Jesus, ele tinha uma autoridade moral. Além do amor que ele nutria por Lázaro e que Lázaro nutria por ele, o Cristo tinha a autoridade moral de chamar para que Lázaro viesse para fora. E Jesus, ele está nos chamando o tempo inteiro, para que nós possamos sair desse lugar escuro, dessa caverna, dessa cripta onde nos colocamos, para que possamos ir em direção a Ele, que está do lado de fora, que está na luz, para que nós possamos também ver a luz. Então, Martins Peralva diz, então, que sim, quando Jesus, então, chama Lázaro, Lázaro, de repente, sai de dentro do túmulo. Imagine, né, para espanto geral de todos aqueles que imaginavam que Lázaro estava morto. E ele, então, sai naquele momento para fora do túmulo, todo enfaixado, né, com as mãos, com os pés atados, com dificuldades para caminhar, mas Lázaro sai do túmulo e vai em direção a Jesus. Então, esse movimento de nós sairmos de dentro dessa escuridão, essa escuridão que está em nós mesmos, pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento das leis divinas. E nós que somos espíritas, nós temos a bênção de conhecermos a terceira revelação, que é o Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele vem para nos trazer a compreensão do que Jesus nos ensinou, de uma forma muito clara, trazendo todas as respostas aos questionamentos que todos nós temos. A humanidade sempre se questionou, não é? Quem somos nós? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? De onde vim? Para onde vou? Qual a causa do sofrimento e da dor? A doutrina espírita, ela nos traz essas respostas. Então, quando Jesus nos convida, não é? Como ele fez com Lázaro, Lázaro, sai, venha para fora. Ele está dizendo, venha em direção à luz. Venha ter acesso a essa luz que vai fazer com que nós nos iluminemos. Também nós outros, diz Martins Peralva, também nós outros, retirada a pedra do egoísmo do sarcófago de nossos enganos milenares, já podemos ouvir, meio confusos, à maneira de uma sinfonia longínqua, o verbo amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo, convocando-nos à luz, requisitando-nos à verdade, chamando-nos, enfim, à vida. E então nós estamos ali, não é, como Lázaro, vacilantes, indecisos, com dificuldade, mas caminhando em direção a essa luz. Bom, e aí, é interessante também aqui uma reflexão que ele faz de que a evolução é fruto de tempo infinito. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, cada um de nós estamos num atual estágio evolutivo. E cada um de nós vai precisar de um determinado tempo para sairmos em direção à luz. Alguns de nós vamos responder mais rapidamente, outros vamos demorar mais. Mas o importante é nós sabermos que o nosso destino é justamente sair da cripta, é estarmos na luz. Mais lentamente, mais rapidamente, todos nós sairemos dessa escuridão em direção à luz. E aí nós temos a terceira frase, quando Jesus diz,
Desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o. Tirai aquelas faixas que estão impedindo com que ele se movimente, os pés atados, as mãos atadas, não é? O sudário tampando o rosto. São símbolos que mostram para nós que muitas vezes nós estamos assim, não é? Como se estivéssemos imobilizados, com essa dificuldade em caminharmos, em prosseguirmos com mais agilidade. Então, Jesus manda desatar, manda liberar, não é? Desligai-o, deixai-o ir, deixai-o ir, porque nós precisamos ir. A caminhada ela é nossa. Nós precisamos caminhar em direção à felicidade, que nós sabemos, Jesus já nos informou, que não é deste mundo, mas que está destinada para nós, essa felicidade. Então, Martins Peralva faz a reflexão. Estamos do lado de fora, ante o sol do Evangelho do Senhor. Mas, ó indisfarçável realidade, temos as mãos e os pés ligados por faixas, o rosto envolto num lenço, à maneira de Lázaro. Estamos de pé realmente, mas não podemos andar. A luz fez-se em torno de nós, mas nada enxergamos. Ao redor de nós, pessoas e coisas, mas nossos olhos nada percebem. A pedra foi retirada por generosos amigos, mas permanece tirana e impiedosa a atrofia muscular. Vejam isso. Devotados amigos benfeitores incansáveis de outras existências, que estiveram ao nosso lado na morte, e aí ele coloca morte entre aspas, nos lembrando do momento em que estávamos no mundo espiritual, planejando a nossa reencarnação, nos dispondo a virmos, renascermos, para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, não é, no mundo espiritual, nos preparando para essa reencarnação. Esses amigos, muitos deles ficaram no mundo espiritual, velando por nós, nos acompanhando, nos ajudando. E outros vieram conosco na reencarnação, com esse mesmo objetivo, né? Então, diz que eles estiveram conosco no nosso sono, no despertamento, acorrem de novo, pressurosos, para nos desligarem as faixas e o lenço que nos perturbam, nos inibem, nos impedem de dar o passo decisivo. Nós todos temos os nossos amigos, não só os amigos aqui encarnados, mas os benfeitores espirituais. Kardec, por meio do seu trabalho imenso, não é? Com toda aquela profusão de manifestações mediúnicas, os espíritos de forma organizada, trazendo para nós todo o conhecimento que nós temos hoje, que o Espiritismo nos proporciona. Kardec foi um desses grandes amigos, que veio para nos ajudar a sair da caverna, a encontrarmos a luz. Quantas obras, quantos livros maravilhosos são esses amigos que vêm nos ajudar, não é? Então, também nós outros, apesar de acordados, necessitamos ainda de quem retira as faixas mentais que nos impedem a visão maior. Natural, porque somos seres em processo evolutivo. Não conseguimos ainda dar saltos largos, caminhamos devagar, mas é importante que sigamos em frente nessa direção. Essas faixas ao qual Martins Peralva diz, faixas de egoísmo, gerando outros males, ambição, orgulho, inveja, ódio, velhas faixas que nos conservam imantados à sepultura de nossas ilusões, que teimam em não morrer, em não se extinguir. Enquanto nós estivermos aqui tão apegados à vida material, nos esquecendo de que a nossa origem é espiritual e de que é para lá que nós retornaremos. E nesse retorno só levaremos aquilo que tivermos conquistado no campo do espírito. Não levaremos os bens materiais. Sim, eles são importantes para a nossa sobrevivência na Terra, mas eles precisam ter o valor que lhes é cabido. Não devemos dar mais importância aos valores do mundo, aos valores da vida material, do que aos bens espirituais, aos verdadeiros valores, que são aqueles que a traça não rói, que a ferrugem não destrói. É isso que nós vamos levar conosco quando retornarmos à nossa verdadeira pátria. E aí, para finalizarmos, ele diz:
é imprescindível marchemos conscientes e esclarecidos na direção da espiritualidade, da imortalidade sublime, onde o serviço com Jesus pede de cada um devotamento e renúncia, decisão e boa vontade. Gente, o serviço com Jesus pede de cada um devotamento. Nós precisamos ter esse devotamento para conosco mesmo. Devotamento no sentido de caminharmos em direção a esta luz. Compreendendo, com essa fé raciocinada que o Espiritismo nos conclama, nos orienta a termos, compreendendo que precisamos fazer esta caminhada para a nossa felicidade, para a felicidade daqueles que nos amam, que nos cercam, não é? Além do devotamento, a renúncia. Quantas vezes temos que renunciar? Precisamos renunciar àquilo que não tem valor verdadeiro. Precisamos renunciar ao canto da sereia do mundo que nos atrai, para que possamos focar naquilo que é realmente importante para nós. Decisão. Precisamos ter decisão. Porque quando nós decidimos e ouvimos o chamado de Jesus, nós decidimos a sair daquela inércia, daquela atrofia muscular e caminhamos em direção à saída em busca da luz. E a boa vontade. Exatamente porque é preciso que nós tenhamos a boa vontade, o desejo de fazermos esta caminhada. Porque, do contrário, ficaremos ali encarcerados, naquele túmulo, naquele sepulcro, representado pelo abafamento que temos aqui na vida material, voltados apenas para as coisas do mundo. E nós vamos nos lembrar de que nós não seremos eternos aqui, não é? Não seremos permanentes. A nossa reencarnação, ela tem data para começar e data para terminar. E quando termina essa reencarnação, e esse corpo que nos foi útil, ele retorna à matéria, ao pó, nós, como seres espirituais que somos, prosseguiremos vivendo. E o que teremos levado conosco depois dessa nossa experiência aqui? Fica para a nossa reflexão. Nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta ocasião e rogamos a Jesus que nos abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.